Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Bom dia novamente. Que alegria estar aqui, que honra estar aqui, não é? Para tentar contribuir de alguma forma, muito pequena, mas que deseja que seja, sobretudo, não uma palestra no sentido comum, mais comum da palestra, mas algo mais do que isso. Eu tenho sentido essa intuição de que essas falas que eu tenho promovido por aí, elas não são uma simples palestra. Elas representam algo mais nesse momento do mundo. E, nesse sentido, fico muito feliz, né, pelo convite, agradeço a Patrícia, toda a turma, né, dessa casa que me acolhe com tanto carinho. E eu tenho, Pati, um material para compartilhar, começar a falar, porque realmente tem algumas informações muito importantes para passar e de forma abundante. Não são poucas nesse tema que é super abrangente, é super importante e é absolutamente urgente, que é a questão da saúde mental, da saúde integral, não é? Como um todo, a natureza e o que diz a nossa doutrina espírita. Então vamos lá. Espiritismo, saúde mental e natureza. Agora sim. Bom, eu vou passar aqui brevemente alguns números e alguns fatos muito importantes antes da gente entrar no tema, tá? Prometo não chateá-los com tanta numerologia, mas é importante para que saibamos, tenhamos uma noção. E aqui eu vou apresentar os números, tá, minhas amigas? De uma maneira que vocês perceberão que são números que tratam de diversos pontos diferentes. Por exemplo, questão do suicídio, que é uma causa muito importante na minha vida, da prevenção do suicídio. A OMS fala que são cerca de 700 mil casos todos os anos, e só 60% dos países filiados à OMS mandam essas informações, só 60 deles, são quase 200 países. Nós temos, segundo a ONU, a Acnur, hoje, mais ou menos 114, 115 milhões de refugiados. A gente fez a prece aqui falando da questão da guerra, não é? São muitos refugiados mundo afora. Nós temos o Banco Mundial que projeta para 2050 200 milhões de refugiados climáticos, ou seja, pessoas que têm que se deslocar de onde vivem por conta do que está acontecendo com a nossa mãe Gaia, não é? O desrespeito que estamos impondo à natureza e provocando desequilíbrio na natureza. Imagine o tamanho da encrenca. E hoje, atualmente, já há muitos refugiados. A cada evento climático, muitos mesmo precisam mudar-se de onde vivem. Nós tivemos a última pandemia, que ceifou a vida de mais de 15 milhões de irmãos e irmãs pelo mundo. Não foi uma pandemia comum, ela não foi uma pandemia única, digamos assim. As pandemias anteriores tiveram por origem mais ou menos o mesmo problema, que nós vamos falar mais adiante. Segundo a OMS, cerca de 350 milhões de pessoas no planeta sofrem com o drama da depressão, e sofrem, inclusive, com os tabus, enfim, com as dificuldades que ainda existem para se buscar apoio para esse problema. E dos 8 bilhões de habitantes do planeta, 1 bilhão, meus amigos, 1 bilhão sofrem com algum tipo de transtorno mental. E 14% destes são adolescentes. Um número aqui que fala sobre ecoansiedade, nós vamos entrar mais adiante nesse tema. Mais de 2/3 dos americanos sentem algum tipo de ecoansiedade. Se isso acontece nos Estados Unidos, que é um país complicadíssimo em termos de relação com o meio ambiente, em termos de sociedade como um todo, os Estados Unidos hoje é um país digno de estudo profundo. Se acontece lá, obviamente acontece por todo o mundo, e aqui na Europa também. Também, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão reportando cada vez mais pessoas a procurar apoio por conta dessa questão da ecoansiedade, que nós vamos entrar um pouco mais adiante no conceito. E aqui, falando do continente onde estamos, no ranking europeu sobre suicídios, a Alemanha está numa situação, uma posição intermediária dos 42 países do continente europeu. A Alemanha ocupa ali a 17ª posição, com 12 casos a cada 100 mil habitantes. O fato de ser uma posição intermediária dá conforto? Óbvio que não, porque há o fenômeno da subnotificação,
ou seja, muitos casos que acontecem sequer são considerados como tal, como uma questão de suicídio, e fora as tentativas que são inúmeras, não é? Então, a posição alemã, bem como da maioria dos países da União Europeia e do planeta, é bastante desconfortável, bastante provocativa a nossa ação nesse sentido. E só para complementar, nesse ranking europeu, a Lituânia tem mais do que o dobro de casos da Alemanha, é o primeiro colocado no ranking, e a Turquia, curiosamente, está em último, com 2,4, e aí eu preciso dizer, claro, correndo o risco de estar errado, que certamente a situação não é essa na Turquia. Temos, né, até hoje, problemas políticos, sociais gravíssimos, econômicos, um terremoto gigantesco, pessoas que ainda não têm casas para morar na Turquia por conta disso. Então, esse número não é confiável, no meu humilde ponto de vista, ok? E assim, então, caminhando, eu sigo caminhando e recolhendo essas informações, tentando montar esse mosaico, esse tecido de conexões para as quais eu percebo nas andanças que tenho feito por esse mundão aí, Bike for Life, inclusive, depois eu menciono um pouquinho mais o que foi, as próprias palestras do Brasil aqui, enfim, que estamos cada vez mais desatentos para essas conexões que faremos hoje aqui, por exemplo, fazendo a conexão entre natureza e as nossas vidas, as vidas de todos nós, criaturas humanas e não humanas. Então, quais são os sinais de alerta para a saúde mental e prevenção do suicídio que absolutamente não podem ser desprezados? Bem, minhas amigas, meus amigos, eu não vou me deter em cada um dos pontos, porque senão realmente o tempo vai longe, não é? Foco e objetividade. Então, nesse ponto aqui, os sinais de alerta vamos passar brevemente. Questão da depressão, da perda de interesse em coisas prazerosas, falta de energia e propósito de vida, uma negligência em relação às tarefas básicas, drogas, os comentários que a pessoa emita sobre a vida dela, um isolamento, automutilação, uma súbita colocação de negócios em ordem, uma mudança muito grande da tristeza, agitação para uma calma, uma serenidade, são questões que nos chamam a atenção, estresse com os problemas do mundo de César, né? Problemas legais, financeiros, trabalho, compra de arma, quantidade anormal de medicamentos, e assim, nesse ponto, é tanta coisa para falar, meus amigos, que realmente esse assunto, ele se conecta, se espraia por todo o sistema de vida desse planeta. Por exemplo, compra de armas. Olha o exemplo dos Estados Unidos de novo. Um país que sofre um lobby poderosíssimo da indústria bélica, da indústria de armas, e não consegue simplesmente sair desse ambiente de liberação. Todo mundo compra arma à vontade, sem muitos problemas, na maioria dos estados americanos. Ou seja, percebam aqui a influência da Matrix na nossa vida, não é? Para falar só de compra de armas. Aqui um fato muito ligado a nós, espíritas, as vozes que incentivam, dos nossos amiguinhos equivocados do lado de lá, que nos incentivam a fazer coisas ruins. A questão do luto, a questão de não ver saída frente aos problemas, a bipolaridade, os padrões, mudança dos padrões de sono, humor, os comentários, redes sociais, chat GPT, a inteligência artificial, o mundo digital hoje oferece várias cascas de banana no nosso caminho, sobre as quais nós podemos escorregar e temos escorregado, lamentavelmente. E 2 pontos aqui que nós vamos entrar mais adiante: a ecoansiedade, a solastalgia e a gentrificação climática. Isso aqui eu aprendi recentemente. São 3 pontos diretamente, 3 sinais de alerta, diretamente ligados a esse nosso tema de hoje, espiritismo e natureza, espiritismo e saúde e natureza. Sendo a ecoansiedade, bom, eu vou falar mais adiante desses 3 conceitos, mas a gentrificação climática, por exemplo, que não tem informação nos slides adiante, eu não sei se alguém conhece esse termo, mas para resumir, pega o exemplo de, se não me engano, é Miami, nos Estados Unidos. A questão do desequilíbrio climático está provocando o avanço, não é, dos mares em algumas regiões e acaba fazendo com que as pessoas tenham que se deslocar de determinados locais onde elas vivem
para outros, para outros. Mas não é bem esse é uma possibilidade, mas outra questão que acontece é uma elitização dos pontos de habitação no planeta, sabe? A compra para investimento no mercado imobiliário de áreas enormes, imensas, e o deslocamento, muitas vezes forçado, economicamente forçado, das pessoas que ali viviam para outras áreas mais distantes, distantes de onde elas viviam, da cultura, das ligações, dos relacionamentos, de tudo que a região oferecia para ela, sabe? Então, esse processo, isso está acontecendo em alguns países, nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos também, que é uma questão grave também, que é um sinal de alerta também para a questão da saúde mental e da prevenção do suicídio. E aqui sim, um sinal de alerta muito especial, a tal da ecoansiedade. Que é isto? Que é isto? É o medo, a angústia, a incerteza frente ao futuro e as alterações climáticas quase irreversíveis. Nós estamos chegando num ponto muito crítico, perigosamente crítico, de não retorno para algumas mudanças climáticas. Secas, cheias, incêndios, tempestades e outros eventos extremos. E isso gera, então, o quê? Receios profundos dentro do coração das pessoas, receios sobre os impactos desses eventos climáticos extremos. Impactos materiais, emocionais, comunitários, étnico-culturais e por aí vai. Eu sempre menciono, quando passo por esse tema, quando eu fiz, em nome do Grupo Acolher Viver, o primeiro projeto chamado Riding for Suicide Prevention, onde percorri de bicicleta da Alemanha até Portugal, no caminho, tentando chamar atenção para esse tema, realizando algumas falas, algumas palestras. Eu passei, por exemplo, pela França, logo após aquela série de incêndios terríveis que devastaram áreas imensas lá, e tive a oportunidade de olhar no olho das pessoas, conversar com muitas delas e perceber. Às vezes não precisa nem palavras para entender, mas perceber no olhar, na fala, na emoção da fala, a tal da ecoansiedade. Assim, a manifestação das pessoas no sentido do que elas perderam e mais, do que elas ganharam em termos de medo, de receio, em relação ao que vem pela frente. E não é em relação ao que pode vir. Infelizmente, deve-se dizer isso. É em relação ao que virá. É o que virá, porque o estado de coisas que estamos a ver no planeta hoje, as causas, né, para todo esse desequilíbrio ambiental, elas seguem mais ou menos inatacadas nas suas origens. Então, ecoansiedade é, sim, um problema seríssimo. E uma das causas disso é, por exemplo, ter vivenciado um desastre ambiental ou estar em risco de enfrentá-lo a qualquer momento. Está chegando agora o verão, por exemplo, no continente europeu, e ontem, voltando de bicicleta de Viana do Castelo, até aqui, retornando dessa palestra lá, no Centro Espírita, o que eu já comecei a perceber? Focos de incêndios. As pessoas têm o hábito de queimar, enfim, não sei por que essa necessidade de queimar resíduos orgânicos, por que não enterrá-los com compostagem, alguma coisa do gênero? Mas já vários focos espalhados aqui por Portugal, e isso a gente sabe onde vai dar. A gente sabe onde vai dar. Então, é incrível perceber como, ano após ano, essa consciência é difícil de ser atingida, sabe? Não dá para entender. E uma das causas é ter pessoas próximas, sabe? Em uma destas situações que nós mencionamos, numa zona de desastre, não é? Ambiental. E assim, isso tudo gera o quê? Ansiedade, depressão, uma espécie de estresse pós-traumático, leva naturalmente, pode levar, não é, a um abuso de uso de substâncias, a uma sensação de perda de autonomia, de controle da situação, não é? Sentimento de potência, de medo, né? O medo, a sensação do medo. Hoje o mundo, ele é movido, de uma certa forma, pela Matrix, pelo sistema, pelo medo, pela imposição do medo, não é? O medo acaba dominando, deixando as pessoas imobilizadas, incapacitadas para reagir, para sair da bolha, não é? E a indiferença aqui também é um problema muito grave nesse ponto, a questão do caminho aberto também que se abre a outras enfermidades por conta da ecoansiedade. Então, sim, é algo muito sério que a gente precisa pensar e conversar cada vez mais sobre isso.
E dentro do nosso, falando aqui da nossa fronteira espírita, não é? Dentro do movimento espírita. E assim percebe-se ainda uma grande dificuldade de tornar tudo isso que estamos a conversar hoje aqui, uma pauta contínua dentro do movimento espírita. E é absolutamente urgente que assim o faça. E outras religiões, outros credos religiosos, outras filosofias estão movimentando-se nesse sentido. A Igreja Católica, sob a gestão firme, amorosa de Francisco, outros credos, a teosofia, realizamos pelo MOVE, nessa semana, até recomendo que vejam no canal do MOVE, um bate-papo muito interessante com uma teósofa sobre essas questões todas e como eles levam o assunto para ser tratado, enfim, vários credos. O próprio jainismo, não é? Na Índia, conversamos muito sobre o jainismo, que tem a prática radical, positiva, docemente radical do ahimsa, que é a não violência, e eles manifestam a ahimsa nas mais variadas formas, encantadoras formas de proteção de outras criaturas que compartilham com eles, não só humanos, o palco dessa vida. É fantástico, é fantástico. Esse diálogo entre outros credos é absolutamente necessário e não tira em nada o valor doutrinário do espiritismo, que é essa potência que todos conhecemos, não é? Um sinal de alerta especial, ainda falando sobre a eco-ansiedade, diz respeito aos grupos com maior probabilidade de que isso aconteça. Pessoas com problemas de saúde física, mental pré-existentes, poderíamos até acrescentar aqui saúde espiritual também, não é? Pessoas vulneráveis socioeconomicamente, fala-se em justiça ambiental, e realmente os problemas do mundo atacam seriamente quem? Quem sofre mais com isso? São os vulneráveis, são aqueles que moram nas encostas dos morros. Estamos presenciando agora no Brasil, novamente, é mais do mesmo. Chuvas torrenciais na região serrana do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e acontecendo, parece uma repetição, é um copiar e colar de notícias, não é? Triste copiar e colar de notícias. Os profissionais da área ambiental também, imagina a carga de eco-ansiedade neles, da área da saúde, os primeiros socorros, e para não falar dos próprios que sofrem com isso, os refugiados climáticos e migrantes. O que pode ser feito, então? Manter-se informado, fontes fidedignas, inclusive, as fontes que estão na doutrina espírita. E no MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, no site do MOVE, eticaanimal.org, temos lá um catálogo com mais de 200 referências da doutrina espírita sobre isso que estamos a conversar aqui. A reconexão com a natureza e com toda a criação é algo absolutamente urgente que precisamos fazer. Atividades físicas meditadas em meio à natureza. E aqui eu humildemente coloco, eu não gosto muito de dar exemplos pessoais, porque eu tenho um receio, sabe, franco, sincero mesmo, eu não quero que jamais pareça qualquer tipo de exibicionismo, mas é que coisas que estão fazendo tão bem, eu acho que é importante falar. Por exemplo, essa atividade física meditada, eu fui e voltei até essa cidade próxima aqui para realizar essa fala de bicicleta. E isso foi uma atividade física meditada, porque no caminho eu me desconectei de redes, de celular, fiquei em silêncio, prestei atenção na sinfonia da natureza pelo caminho, o canto dos pássaros, os córregos, que são tão bonitos e permeiam todo o caminho aqui no norte de Portugal. E isso é alimento, isso é absolutamente nutritivo para a alma, não é? O que mais pode ser feito? O que mais pode ser feito? Converter essa eco-ansiedade em ação, gente, em ação. Na obra Conduta Espírita, o espírito André Luiz fala que, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres, todas as coisas na região em que respire. Perceberam? Proteger a tudo e a todos onde estivermos respirando. Apoiar, quanto possível, os movimentos e organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. E isso, estamos com uma dificuldade
grande, como sempre, dentro do nosso próprio querido movimento espírita, que ainda não compreende em sua totalidade essa necessidade de reconfigurar as nossas relações com o reino animal, com o reino animal. Da obra Paciência, de Chico, por Emmanuel, Emmanuel diz que perante a sabedoria eterna, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Se estamos enfermos, e aqui é um acréscimo nosso, se estamos enfermos, e estamos, do corpo, da alma, estamos eco-ansiosos, é porque nós estamos quebrando esses elos. E achando, pior, achando que basta um comprimido para me dar algum alívio imediato e pronto. Podemos seguir tocando as nossas vidas de uma forma compartimentalizada, como se o que nós fazemos aqui na Alemanha ou aqui em Portugal, não tem impactos por todo mundo. Qualquer coisa que nós fizermos. Ontem, enquanto eu estava pedalando, eu pensei nisso, porque eu fiz exatamente esse comentário em Viana do Castelo. Por exemplo, uma garrafa plástica, e aqui há muitas pelo caminho, não tem como não parar, sabe, durante o pedal, várias vezes, recolher, tirar daquilo, porque me incomoda, é uma indignação. E confesso a vocês, eu estou ainda precisando evoluir, é muito, que quando eu encontro garrafas, resíduos, fora do ambiente, ou melhor, dentro do ambiente da natureza, fora de onde eles deveriam estar, por vezes, eu sou humano, gente. Pensamentos pouco cristãos me chegam à mente, porque como é que pode? Tanta informação à disposição, tantos contentores, tanto lixo, e ainda tanto plástico. E aí, eu mencionei que Portugal tem os córregos, né? Vários córregos. Esses córregos desagam em rios. Estes rios vão até o mar, até o Oceano Atlântico. Então, assim, uma garrafa PET, plástica, que eu jogo fora aqui, deixa ali. Ela vai fazer uma viagem, vai chegar até o oceano, esse plástico vai se decompor até o nível de nanopartículas e ele vai afetar, isso se ele não chegar ele mesmo do outro lado do mundo, bloqueando, ajudando a bloquear algum rio em outro continente, ou ele vai se decompor em nanopartículas, vai ser ingerido por quem? Pelos nossos irmãos desprezados, irmãos peixes, os irmãos do mundo aquático, e pronto, está estabelecida a cadeia de eventos lamentáveis. Percebe como tudo, nesse sentido, é interconectado. Tudo vive num processo de altíssima interdependência. Cabe a nós, então, entendermos isso de uma vez por todas e começar a fazer imediatamente alguma coisa nesse sentido. E eu gosto muito dessa fala de Emmanuel, na obra O Consolador, que diz que os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos, razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizeram, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Então, nós falamos que, sim, somos protegidos, né, guiados, orientados por uma pleiade de espíritos que administram o planeta, Jesus Cristo entre eles, mas se nós aqui, no campo da matéria, na nossa jornada, nas estradas, no dia a dia, não fizermos a nossa parte, teremos um grande problema. Teremos um grande problema. Não será a espiritualidade que governa o planeta que fará isso por nós. Nós precisamos fazer tudo isso, essa reconfiguração das relações com a natureza, nos unindo a essa espiritualidade, colaborando com elas. E aí, nesse sentido, falando em colaboração, falo aqui humildemente do trabalho que a Patrícia Toledo conhece muito bem, outras amigas aqui também, a Daniela, uma turma bacana que já conhece, que é o trabalho dos amigos, do grupo Amigos do Meio Ambiente da Vida, que tem essa ideia, esse propósito exatamente de disseminar informações, de buscar na doutrina espírita e na ciência tudo o que nós precisamos para mudar, revolucionar as nossas vidas nesse sentido, sem deixar jamais de dialogar com outras áreas do conhecimento humano. Porque, assim, isso é uma fala da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, não é minha,
mas nós vamos enxergar mais longe, existencialmente falando, se subirmos nos ombros dos nossos antepassados. Então, subir aos ombros de um Francisco de Assis para olhar o horizonte, perceber o que nós precisamos fazer nesse mundo, subir aos ombros de um Buda, subir aos ombros de... Assim, a lista é imensa, poderia falar aqui várias, dos filósofos, Platão, Pitágoras, Plotino e por aí vai. Nesse sentido, nós temos então os nossos grupos de estudos sobre esse tema, estudos e partilhas, é muito mais partilhas, que ocorrem com horário brasileiro, tem um grupo com horário brasileiro, que está a estudar a obra Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030, de Carlos Villarraga. Esse é o grupo do Brasil, que já estudou a obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. E temos um grupo aqui na Europa que começará dia 4 de abril, às 20 horas, hora de Portugal, 21 horas, hora da Alemanha. E vamos então começar essa jornada estudando a obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Então, estão todos convidadíssimos a participar dessa jornada, que não é meramente um grupo de estudos, é algo mais, deseja ser algo mais nas vidas de cada uma das pessoas. Bom, essa obra do Villarraga fala dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu mencionei aqui apenas 3, mas todos os 17 objetivos estão diretamente conectados com o que nós estamos falando aqui hoje. Eu mencionei 3 aqui porque, por exemplo, saúde e bem-estar. A nossa vida, uma relação de sustentabilidade, mais do que sustentabilidade, porque sustentabilidade ainda remete a uma questão muito econômica, enfim, a nossa vida de uma maneira solidariamente fraterna com todo o conjunto da vida no planeta, vai nos promover este bem-estar, essa paz, essa saúde de que fala o objetivo número 3. E aí tem outros temas também, outros objetivos, como, por exemplo, a ação global contra a ação contra a mudança global do clima, a ação pela vida na água, a ação pela vida terrestre, e por aí vai. Só aqui, esses 17 objetivos já dá uma fala imensa para a gente estudar, mergulhar a respeito. E aí algumas coisas têm acontecido, felizmente. A própria FEB, Federação Espírita Brasileira, abraçou a ideia da ética animal espírita e, em parceria com o MOVE, lançou 2 livretos em defesa da vida animal, que são as imagens que estão aí à disposição de vocês. É uma fala ali muito bacana, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 40, que diz que, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que nós andamos fazendo com os nossos pequeninos irmãos, irmãos menores do reino vegetal, principalmente do reino animal? O que estamos a fazer? Irmãos maiores cuidam dos menores. Então, esse é um chamado urgente que essa fala tem o objetivo de levar e entregar aos corações de todos. Bem, os sinais de alerta, vamos avançar aqui para os sinais de alerta para degradação ambiental e extermínio da biodiversidade. O noticiário, infelizmente, dá plena cobertura a respeito disso e fala das ondas de calor, das inundações, dos furacões, tufões, secas, incêndios, o degelo que está acelerando de uma forma incrível. Eu assisti um documentário, eu acho que foi no Netflix, agora não me recordo bem, mostrando a situação na grande ilha da Groenlândia, e a velocidade do degelo na Groenlândia é algo assustador, assim como na Antártida, no continente antártico também, no extremo sul. Está ali, está visível, sendo medido, mensurado, está acontecendo. A questão dos refugiados climáticos, que já mencionamos, a questão do reino animal. A questão do reino animal é absolutamente urgente. E aí, nesse sentido, é absolutamente fundamental que nós... e é uma necessidade que eu tenho sentido de minha própria parte, primeiro de tudo, falando de mim, de aprofundar mesmo os estudos sobre a obra de Kardec com esse viés da sociedade, dos movimentos sociais, da questão ecológica, da questão da ética animal, sempre entendendo que Kardec, pedagogo que é, né, professor, ele estimula, e eu falo estimula porque somos espíritos imortais, não é?
ele estimula a atualização, estimula o acompanhamento da doutrina espírita em relação a tudo que vai sendo descoberto, estudado ao longo do caminho, revelado por outras disciplinas, a ciência, a filosofia. Então, assim, não há, e eu falo isso porque é o que eu percebo por aí, na defesa que muitos irmãos nossos equivocados fazem dentro do movimento espírita, de que tratar de ecologia, de ética animal, de atendimento com passes e radiações à distância para os irmãos animais, por exemplo, é algo antidoutrinário, porque não está de acordo com os princípios da doutrina espírita. Puxa vida, precisamos estudar de novo. E eu falo por mim, porque eu preciso estudar de novo. Mas já percebi que não é isso, que não é isso. Os princípios básicos da doutrina espírita, um deles fala que fora da caridade não há salvação. E não é uma caridade, não é fora da caridade ou homo sapiens não há salvação. É fora da caridade. Isso diz respeito a todos, sem exceção, e Kardec tem inúmeras falas ao longo da sua obra que reforçam isso. Então, assim, aqui vai, por isso que eu digo que essa fala não é uma fala comum, ela é sim é um pedido que nós abramos o coração e não caiamos na tentação sinédrica, né, do ponto de vista do sinédrio, no melhor estilo do sinédrio aos tempos do Cristo, de nos atermos à letra fria da lei espírita e entendamos a abrangência, o caráter abrangente, o caráter comunitário que está por trás de tudo que Kardec fala, de tudo que a espiritualidade no século seguinte falou e vem falando até hoje, pelas vozes de Emmanuel, Joana, André Luiz, Casimiro Cunha. Nossa, é uma pleiade de espíritos, é uma pleiade a falar do mesmo, falar de que a experiência comunitária no planeta Terra, a nossa posição na teia da vida é algo que precisa estar nos estudos, nos trabalhos, nos serviços prestados pelas casas espíritas, assim como já está, em larga medida, sendo implementado em outros credos religiosos. Os adventistas, os católicos têm uma movimentação no sentido da ecologia notável, muito interessante. Os teósofos que eu já mencionei, os próprios hindus, não é? Tem uma relação profunda com isso, os jainistas, e por aí vai. É uma possibilidade imensa de união de forças, de conhecimentos que temos à disposição. Então, assim, a experiência comunitária na teia da vida e o papel dos espíritas, e de quem não é também, E eu falo isso porque, por exemplo, no grupo da AMAVE, nós temos católicos, temos ateus, e são todos calorosamente bem-vindos, porque todos estão morando no mesmo prédio, no mesmo condomínio planetário. Todos precisam tratar desse assunto. E mais do que isso, precisam revolucionar suas ações nesse sentido. Então, assim, mais do que isso, precisam envolver-se, engajar-se nessa movimentação social, ecológica e ético-animal. E aqui eu trago uma fala de Kardec do livro Obras Póstumas, que é um artigo chamado As Aristocracias. Fala Kardec, é imperioso que os espíritas dialoguem com os diversos movimentos sociais, estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem, se unam a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos. Não se trata de uma reafirmação de direitos da natureza de existir de maneira equilibrada, como foi concebida por Deus no nosso planeta. Não é uma reafirmação, ela não precisa ter este direito reafirmado, assim como os animais não precisam ter o direito reafirmado à vida, não ao destino dos matadouros, não ao destino da exploração econômica. E tudo isso, toda essa negação de direitos à vida que estamos impondo à natureza, leis de causa e efeito, leis do karma, Isaac Newton, os hindus, Kardec, que elaborou com extrema propriedade a questão do karma, volta-se contra a humanidade. Não tem outro jeito. É assim que tem funcionado. Tudo que estamos a fazer volta contra nós. Então, nesse sentido, meus amigos, minhas amigas, não está clara, então, a conexão
entre a saúde mental e a natureza, essa é a missão da minha vida. Porque eu estou percebendo, tenho percebido ao longo do tempo que essa conexão é cristalina, absolutamente cristalina. Eu tenho percebido, e muitos também o têm feito, que não são dimensões separadas. Não são dimensões separadas da vida. E nesse sentido, Joana de Ângeles, já mencionada aqui, né, a nossa sublime psicóloga e ambientalista, ela diz que o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se, então, com os minerais, desenvolve o sentimento de respeito e admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes e, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. E nessas minhas atividades físicas meditadas, eu tenho feito algo que, ao longo dos 54 anos de vida, eu não estava fazendo. Comecei a fazer agora. Comecei ontem. Parar, por exemplo, para observar, para admirar uma árvore, que agora estamos aqui na transição para a primavera, que começa a arrebentar ali os pequenos brotos. O caráter fantástico disso, o broto, o recomeço dos ciclos, a vida que começa, que revive, que ressurge. Essa observação, essa reconexão com a natureza significa saúde, significa paz e significa uma coisa a mais. Significa que nós precisamos romper de vez com as correntes da separatividade. A separatividade é uma ilusão. E quem diz isso com muita propriedade é Helena Blavatsky, a mente por trás da teosofia, que realmente menciona que só estamos doentes, enfermos, por conta dessa heresia, que é achar que nós vivemos separados do contexto de todas as criaturas do mundo. Nesse sentido, eu acho que esse slide aqui representa tudo que eu tenho desenvolvido, estudado, ainda falta estudar muito, inclusive eu peço a vocês, de coração, me ajudem nesse sentido, com informações, com insights que vocês tenham, com novos pontos de vista, com complementações, porque essa obra, ela não está acabada. Acho que ela não vai acabar nunca. Ela está sempre em progresso, sempre em andamento. Sempre coisas novas estão chegando. Então, por exemplo, as dimensões da vida, não é? Que nós precisamos, sobre as quais precisamos ter uma atenção imensa, imensa. A saúde física, a questão da fome, segurança alimentar, questão do meio ambiente, que estamos tratando aqui hoje, a questão da ética animal, as pandemias, por exemplo, só aconteceram por conta da nossa invasão do ambiente natural, libertando aquele elemento viral que estava lá quietinho, hibernando, em situação de equilíbrio, mas que, por conta da nossa exploração dos produtos animais, as vísceras, peles, enfim, químicos, se libertou provocando o flagelo das pandemias. E não foi só a Covid. Questão do lazer, as fronteiras entre o saudável e o doentio. O lazer bom, aquele que me dá prazer, é aquele no qual eu não interfiro na vida e na paz de ninguém no meu entorno. Muitos não estão atentos para isso. A questão da espiritualidade, do autoconhecimento, absolutamente fundamental. A questão das opressões que existem ainda em larga escala, impressionante, pleno século XXI, ainda estamos a falar de racismo, de problemas de gênero, de etnia, xenofobia e por aí vai. A questão social e política, somos seres políticos e precisamos agir de maneira fraterna como tais, isso tem impactos na vida de todos. O mundo digital, o qual mencionei brevemente, todas essas dimensões estão umbilicalmente conectadas com a possibilidade de termos ou não paz, saúde total de todos, da pedra ao homem, de todos, sem exceção, no nosso planeta. E aí, nesse sentido, eu vou passar brevemente aqui, eu listei aqui ao lado alguns fatores de risco para a questão do suicídio. Não vai dar para entrar, obviamente, em todos eles, e isso é um estudo que eu ainda preciso fazer, né? É uma pena que o dia só tem 24 horas. Se um dia pudesse baixar uma nova legislação divina que aumentando para 48 seria interessante. Esses fatores de risco
Se elencarmos qualquer um deles aqui, nós podemos colocar este fator de risco escolhido em qualquer uma dessas caixinhas que aqui estão, ou em mais de uma caixinhas ao mesmo tempo. Esse é o recado direto aqui, sabe? E com isso, obter conclusões muito sérias sobre o que deve ser feito dentro de todas essas dimensões. Eu vou mencionar um exemplo só, apenas um exemplo. A questão das redes sociais, por exemplo, como um fator de risco, né? A influência que elas têm nas nossas vidas. As redes sociais, elas podem estão, não é? Disseminando desinformação, fake news, terra plana, não é? Coisas do gênero, enfim, o aquecimento global não existe. E acaba o quê? Impactando na caixinha do meio ambiente, fazendo com que pessoas que deveriam se envolver não se envolvam, permaneçam ignorantes, não falo pejorativamente, por favor, mas permaneçam ignorantes, indiferentes e ineptas a fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo promove dificuldades na caixinha da espiritualidade, do autoconhecimento, que desloca a pessoa desse sentimento de experiência comunitária, acaba impactando na questão da saúde física, porque a indiferença, a ignorância e a falta de ação levam a eventos climáticos cada vez mais intensos, que, por sua vez, interferem na saúde física, material das pessoas, disseminando, por exemplo, a fome, disseminando dificuldades sanitárias, mundo afora. Enfim, percebem? É muito precário e rapidamente dizendo aqui para vocês que todos esses fatores de risco conectam-se com todas essas caixinhas, essas dimensões da vida. Em especial aqui, nós vamos dar o zoom aqui na questão do meio ambiente, que é a fala de hoje. Qual é a relação, então, da natureza, meio ambiente com saúde mental e prevenção do suicídio? A relação é absolutamente direta. Acabei de falar de ignorância, indiferença e inação, não é? Joana de Ângeles, eu não vou ler tudo porque o tempo voa, é impressionante, mas a Joana menciona nesta obra o desrespeito à natureza. O desrespeito à natureza, a Joana está ligadíssima nas questões ambientais do planeta, e ela menciona que o nosso desleixo, o nosso desrespeito em relação à natureza tem, invariavelmente, como causa os interesses mesquinhos e argentários. Argentários, argenta, grana, dinheiro, lucro, perseguição pelo lucro. E aí promove, ela vai enumerando a destruição da camada de ozônio, o abuso dos químicos no solo, aliás, químicos que têm uma relação profunda com a questão do suicídio. O Rio Grande do Sul, lá no Brasil, tem uma alta taxa de suicídio no seu interior, na área agrícola, por quê? Pelo manuseio de pesticidas, de adubos químicos, que têm efeitos no cérebro, provocam uma depressão, enfim, para resumir, para que vocês vejam como tudo está absolutamente interconectado. Então a Joana completa dizendo que a vida é trabalhada por um princípio de ética divina que não pode ser manipulado ao prazer da insensatez, sem que disso não decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. Já não são mais tão imprevisíveis. A ciência está aí a nos mostrar tudo o que pode acontecer aí pela frente. Kardec, em A Gênese, nos fala que o espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria, admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde o materialismo para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um deles diz, olha, daqui eu não posso seguir mais em frente, que é o materialismo. Não posso ir mais longe. E aí a pergunta que fica, nossos hábitos de consumo, alimentação, lazer, estética, transporte, estão a nos levar longe, será? Quando o assunto é evolução espiritual e mortal e fraternidade em relação a todos os membros da experiência comunitária? A resposta é um evidente não. Não está levando longe, não. André Luiz, na obra Ideal Espírita, fala do esquecimento do nosso papel na teia da vida. Ele diz que, como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida, somos interdependentes. E aí tem uma fala de Marco Aurélio Bilibio, do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, aliás, é uma outra fala que eu estou a oferecer já a algumas casas, a quem quiser ouvir, que é Espiritismo e Ecopsicologia, tem muito a ver.
O Marco Aurélio Bilibili fala que nada é mais emblemático em relação à saúde mental humana do que o cenário de uma floresta devastada. E é assim que a gente sente, não é? Quem sofre com depressão, com ansiedade, com os mais variados transtornos, a comparação é essa, é uma floresta devastada, mas podemos reflorestar sempre, no sentido literal e no metafórico. O plantio de árvores, né, está sempre à disposição e é o caminho. Reflorestar, efetivamente, literalmente falando, e reflorestar também as almas das pessoas, fazendo com que essa pandemia emocional tenha um fim, ou pelo menos comece a decrescer, não é? Rumo a um fim. E a causa e efeito, que eu já mencionei, a natureza reage. A ciência e os fatos demonstram a reação da natureza em relação ao que estamos impondo a ela. Os cenários de incêndio, de devastação das florestas, o degelo, que estão acontecendo a passos largos. Não é fácil, mas tem jeito, e cabe a nós, não é? Cabe a nós movimentar nesse sentido. Então, quais são os pontos de apoio? Onde buscar forças para virar esse jogo, não é? Dentro da nossa floresta interior e também das florestas do lado de fora, da natureza. Naturalmente, psicologia, psiquiatria, terapias diversas ajudam tremendamente a buscar esse autoconhecimento e entender que não estamos separados, que não estamos vivendo uma vida em caixinhas diferentes das caixinhas da vida da natureza, do reino animal e de outras pessoas que estão longe de nós, em outros lugares do mundo. Um outro ponto de apoio fundamental, principalmente no risco extremo, quando se atinge um risco extremo relacionado, por exemplo, com o suicídio, é contar com as estruturas públicas de saúde e de segurança na hora, no limite, não é, da situação. Sim, um outro ponto muito importante, as linhas de apoio emocional. É importante usar sem moderação, sempre que precisarmos. Eu menciono o Centro de Valorização da Vida no Brasil e menciono também pontos de apoio que ofereçam informação sobre as questões da saúde mental. E se esses pontos de apoio oferecerem essas conexões que nós estamos humildemente propondo aqui nessa manhã de domingo, puxa vida, seria então maravilhoso. Como faz, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Eu menciono aqui, na Alemanha, já que estamos falando, né, para a Alemanha e também para o mundo inteiro, não é? Mas pegando a Alemanha como exemplo, temos o Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, que fala muito, oferece muitas informações a respeito de depressão, pontos de apoio. Temos as linhas de apoio, eu mencionei apenas uma aqui, existem outras tantas na Alemanha e no mundo. Na Alemanha temos o Hilfe-Telefon Gewalt gegen Frauen, muito importante, um apoio às mulheres, mas assim, existem linhas de apoio para todos, sem exceção. E aqui a notícia boa, que nos dá muita esperança na vida, de que as falanges realmente no planeta estão se movimentando para oferecer esse apoio, é o fato de que, por exemplo, no Grupo Acolher Viver, onde nós trabalhamos pela prevenção do suicídio, temos lá um banco de dados gigantesco de pontos de apoio espalhados por todo o planeta. Apoios como este, como o CVV, como esses que mencionei aqui, em mais de 40 países mundo afora. Nós temos apoio psicológico gratuito ou com valores que sejam acessíveis, que sabemos que não é fácil bancar uma terapia, e é sempre muito bom para o coração da gente perceber que essa lista, esse banco de dados que está sempre em atualização, ele tem mais de 1.200 entradas, 1.200 registros, ou seja, se estivermos caminhando em algum ponto do planeta e tivermos a oportunidade, como já tivemos, várias, de encontrar alguém numa situação de dificuldades, nós temos plena condição de acolher, de conversar, claro, sem caráter psicológico, até porque eu, por exemplo, não sou nada, não sou psicólogo, psiquiatra, nada disso, sou só o peregrino mesmo, e mostrar a essa pessoa, não importando o país que ela mora, que existe apoio. Olha, você já tentou esse contato aqui? Tome nota desse telefone, desse site e busque apoio. Isso é muito bom, nos dá uma esperança muito grande, por dias melhores, não é? Então, e se essas ferramentas de vida, então, se conectam
com todas as dimensões, as caixinhas que nós mencionamos aqui anteriormente, melhor ainda. É isso de que precisamos, muito, urgentemente. Por exemplo, as atividades físicas, já mencionei aqui, elas têm o poder de promover saúde do corpo e da mente também. As atividades físicas meditadas. As relações, a reconexão com a natureza através da horticultura, da jardinagem, é colocar o pé na terra e sentir que Mãe Gaia se manifesta pelas emanações do solo, dos vegetais, dos seres que habitam aquele ambiente, não é? E que é extremamente importante. Uma dieta à base de plantas, nesse processo de reconexão com a natureza, e aqui quem vos fala é uma pessoa que está a caminho do veganismo, sou vegetariano estrito, por tudo isso que estamos falando aqui, não somente pela piedade, pela necessidade, pelo entendimento de que devemos oferecer a oportunidade de vida que nós gostaríamos para nós mesmos, para todos os elementos da vida, os animais, inclusive, todos, sem exceção, mas também por outros motivos filosóficos, ambientais, enfim, inúmeros motivos me levam a essa jornada vegana. E eu tento levar adiante, irradiar isso de alguma forma que seja útil, não é? Para as pessoas, mostrando que a atitude vegana, a atitude do ahimsa, da não violência, faz parte do pacote de medidas para virar o jogo da situação do planeta hoje. Eu penso que é parte integrante, parte indispensável disso. E, nesse sentido, uma dieta à base de plantas tem o poder de estimular a produção no aparelho digestivo de serotoninas, de substâncias que influenciam o combate, que ajudam no combate à depressão. Vale muito a pena, claro, sem dispensar os remédios tradicionais, mas uma atenção à dieta à base de plantas, a ciência está caminhando junto e rapidamente oferecendo muito conteúdo a respeito disso, fica realmente uma dica para todos nesse sentido. E também o voluntariado, o ativismo, é absolutamente importante e necessário, urgente de se fazer. E aqui eu trago, já quase encaminhando para o final, o exemplo que eu ouvi numa palestra de Lúcia Helena Galvão, a filósofa, falando do inventor Richard Buckminster Fuller. Deixa-me pegar aqui um materialzinho de apoio, aonde eu falo um pouco da história dele. Ele teve, meus amigos, minhas amigas, um filho que morreu de pneumonia muito cedo. Ele ficou naturalmente profundamente abalado com essa situação e, adivinha, ele acabou nutrindo várias ideações suicidas nesse sentido. E o que aconteceu então? Bom, em 1927, com a idade de 32 anos, ele vivia em Chicago, enfim, ele vivia em condições bastante precárias, e a sua filha, Alexandra, morreu de pneumonia. Ele sentiu-se altamente culpado por conta disso, como se ele tivesse influência nessa questão da saúde dela. E ele achou por bem, então, que a vida dele não tinha mais sentido, e ele ia colocar um fim à vida dele. Mas, olha a virada. Olha como o voluntariado, o ativismo, a atitude coletiva pelo bem de todos pode virar o jogo. Ele fez a seguinte reflexão, o seguinte raciocínio. Bom, se a minha vida não vale mais nada para mim, será que esta minha vida pode ser útil para alguma outra pessoa ou para outras pessoas? E aí, então, com esse pensamento em vista, ele enveredou pelo caminho da ciência, das invenções. Ele foi um dos maiores inventores que os Estados Unidos produziu e inventou utilidades assim incríveis para a vida das pessoas, ajudando em questões da habitação, de transporte, sabe? E tudo isso sem nenhum interesse em si mesmo, nenhum interesse argentário, enfim, ele não queria enriquecer com isso, ele queria apenas encontrar um outro sentido. Então vejam como tudo aqui de novo se conecta, não é? Uma situação de extrema dificuldade emocional, de problemas de saúde psicológica gravíssimos, ideações suicidas, de um lado, e de outro lado um planeta
que está pedindo, está apelando por uma atitude diferente de nossa parte. Ele migrou, então, desse ponto de dificuldades emocionais para um ponto onde ele se transformou numa criatura plena, porque estava ajudando a coletividade. Imagina o que todos nós podemos fazer, então, em termos de ativismo, um trabalho voluntário pelo meio ambiente, ou mesmo também pelas pessoas trabalhando, voluntariando-se num centro de valorização da vida, por exemplo. Então percebam a importância disso, não é? Desse repensar, dessa reconexão com a teia da vida. E por falar em reconexão com a teia da vida, o religare, meditação, a prece, a espiritualidade e principalmente o desapego. E o budismo trata da questão do desapego como uma maneira central na doutrina deles, assim como o espiritismo também. Ambos dialogam entre si de uma maneira linda, muito, muito bonita, manifestando que o desapego, a materialidade do mundo, realmente limpa as vias de conexão com o alto e nos torna plenos, nos torna pessoas que realmente nos autoconheçamos e assim fazer o bem por nós mesmos e por quem nos cerca. E nesse sentido a filosofia é de enorme importância, relevância nas nossas vidas, nesse processo de autoconhecimento, de reconexão com a teia da vida. Assim como a ecopsicologia, que também tem as suas terapias ecopsicológicas, todas elas prezando pela reconexão com a natureza, e o principal, minha gente, num caráter não antropocêntrico. O homem não é o centro, e assim, aqui vos fala Roberto, eu não sou o possuidor de uma informação útil, eu não quero trazer conhecimentos prontos, hermeticamente fechados, mas definitivamente, o homem não é o centro da criação. Toda a vida, todos os elementos da vida são filhos de Deus. Todos os elementos da vida são pontos focais da criação, são centros divinos de importância nessa teia cósmica da vida. E a ecopsicologia prima por essa reconexão de uma forma fantástica, fantástica. E, por último, e não menos importante, o Centro Espírita. A FEB no Brasil tem mais de 15 mil centros espíritas. Aqui na Europa, listados no nosso banco de dados, até agora eu tenho aqui uma lista de mais de 600 casas espíritas. Imaginem o que estes pontos de luz podem fazer no sentido de nos ajudar, dentro da doutrina espírita, a nos reconectarmos com os elementos, com todos os nossos amigos que jornadeiam conosco nessa experiência comunitária. Por isso que sobre os ombros dos espíritas e do movimento espírita está, sim, um peso, uma responsabilidade imensa, porque quem tem informação tem responsabilidade de agir sobre ela, tornando essa informação produtiva. Então, todas as atividades da Casa Espírita podem contribuir nesse sentido. Atendimento fraterno, o trabalho social assistencialista é importante, ainda é importante, que só um dia não seja mais, não é? Palestras, a convivialidade, os passes, água fluidificada, os grupos de estudo que conversem, dialoguem, estudem sobre todos os temas, sem medo de parecerem antidoutrinários, porque não serão antidoutrinários. Filosofia, ciência, religião, ecologia, ética animal. Está aí nosso Kardec, que avaliza todas essas conexões. E assim, eu gosto muito dessa visão, já caminhando para o fim, viu, meus amigos, minhas amigas, eu sei que já estou passando um bocadinho da hora aqui, eu trago aqui uma linha, uma visão gráfica sobre a questão do suicídio e todas essas dimensões da vida que estamos a tratar e que podem, se bem trabalhadas, ajudar a evitá-lo. Então nós temos uma linha reta. Imagine que no início dessa linha, na perspectiva do tempo, nasça uma situação extremamente dolorosa na vida da pessoa. Nasça nessa existência, ou seja, o prosseguimento de alguma situação vivida em existências anteriores. Num cenário alheio, absolutamente ignorante, indiferente e alheio a essa experiência comunitária que estamos falando aqui hoje, sem pedir ajuda e sem cooperar pela saúde de todos os demais elementos da vida, qual é o ponto final, ou qual pode ser o ponto final, e tem sido o ponto final nessa reta? Infelizmente, um suicídio consumado. Eu vejo de uma forma cristalina, me parece muito clara isso.
E eu percebo isso na prática, inclusive nos atendimentos do Centro de Valorização da Vida. Por outro lado, numa reta ascendente rumo aos céus, não é? Aos céus da paz, da saúde de todos nesse planeta, se nós fizermos um trabalho cristão, espírita, coletivo, solidário, na dimensão da saúde física, na dimensão social e política, na dimensão da espiritualidade e do autoconhecimento. Aqui estamos a falar hoje, na dimensão do meio ambiente, da ética animal, do lazer, do mundo digital, pelo fim de todas as opressões, ao fim dessa reta, certamente, teremos um suicídio evitado. E melhor, teremos uma situação psicosférica muito mais positiva. Uma polaridade leve, uma psicosfera leve. Me parece que é assim, e que está claro que não há separatividade, como diz Blavatsky. E tudo isso acontece nessa reta ascendente, num cenário que considera a nossa colaboração na teia da vida. Então, agora, realmente concluindo, chegando ao final, não é? E assim, essa conclusão, ela é com base nas percepções de um peregrino. Eu sou um peregrino, que muito pouco sabe, mas que está tentando estudar, está tentando entender o que está acontecendo nesse caminho e que começa a perceber que absolutamente tudo está interconectado. Então, assim, para resumir, a conclusão que eu chego é que uma situação de um ambiente de paz, de saúde, de felicidade, sim, porque é possível viver felicidade, pelo menos alguns bons momentos de felicidade, mesmo num planeta chamado de expiação e provas. Tudo isso só será possível de maneira sustentável, contínua, regular, bem alicerçada, se cada um de nós entendermos o que se passa em cada uma daquelas caixinhas, cada uma daquelas dimensões da vida, meio ambiente e ética animal, inclusive, e fizermos a nossa parte dentro destas caixas. E assim, para fazer essa nossa parte, é absolutamente fundamental, penso eu, um ato de bravura e de revolução, um ato de destemor, de romper com as supostas tradições, com os supostos costumes, com tudo isso que nos é imposto por essa grande matrix planetária dos interesses argentários que a Joana de Ângeles nos fala, não é tão bem. Romper com essa bolha, sair dessa matrix, entendendo que o que está acontecendo dentro dessa matrix apenas vai continuar a piorar a situação daquelas caixinhas, ou seja, vai continuar a manter a vida difícil, sem paz, sem saúde e com nada de felicidade, de vida plena para todas as criaturas do conjunto da natureza nesse planeta. Então, assim, isso é o que eu tenho pensado e tenho procurado transmitir, ainda que precariamente, estou aprendendo ainda. Por isso que eu peço a ajuda de vocês que tragam informações, me ajudem, porque muito pouco sei, apenas estou reunindo esses pontos todos, tentando tecer essa rede e transmitir isso. E assim, o principal disso, lá no início eu falei, já encerrando, que essa não é uma fala comum, eu não considero uma palestra, eu não tenho nem capacidade para ser um palestrante, eu considero um pedido franco, honesto, direto, de que realmente isso tudo seja útil, porque o caráter relevante e urgente da situação no mundo hoje leva a essa necessidade de realmente pegar a bicicleta, percorrer esses caminhos, como essa estrada que está aí na foto, e levar essa mensagem de urgência, de importância e esse pedido de que nós realmente despertemos, e estamos despertando, tem muita gente despertando nesse sentido, graças a Deus, e façamos a virada, façamos a revolução dos nossos hábitos, das atitudes, das nossas ideias, e construamos um mundo melhor, não é? E eu gosto aqui, para encerrar, de trazer, nesse momento, eu estou lendo aqui essa obra chamada Meditações, de Marco Aurélio, um filósofo estoico,
um imperador romano, um imperador filósofo. Ele diz o seguinte: pensa na tua longa procrastinação e nas muitas oportunidades que recebeste dos deuses, mas que deixaste por utilizar. É de certo mais que tempo de compreenderes o universo de que fazes parte e o Senhor desse universo, do qual és uma emanação. Que há um limite definido para os teus dias, não vamos viver para sempre, aqui, né? Que, se não os usares para a tua iluminação, partirão, tal como tu mesmo, para nunca mais regressar. Claro, ele é um imperador romano, ele vivia sobre a égide da religião romana, que sabemos que é bastante diferente da nossa hoje em dia, não é? Então ele fala dos deuses, recebeste dos deuses, enfim. Aqui a gente pode transcrever deuses por a espiritualidade amiga que nos apoia, por deuses, por aqueles vários apóstolos que estiveram conosco aqui na Terra, não é? Entregando face a face essa mensagem diferente. Então, assim, pensar nessa procrastinação longa que nós estamos levando nas nossas vidas, não há mais tempo para isso, para procrastinar. Então, que seja útil. Esse é o mantra. Muito obrigado, de coração.